Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias vemos o poder de Deus, a sua ação soberana e poderosa através do relato das Escrituras Sagradas. Hoje é quinta-feira, dia 24 de julho, e nós estaremos falando então das pragas da sétima, oitava e nona pragas, que são as pragas do granizo, gafanhotos e escuridão. Vamos deixar que a palavra de Deus nos mostre o seu poder, o poder de Deus. Vamos então ao capítulo 9 do livro de Êxodo, a partir do verso 13, que diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te, pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo, para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. As pessoas adoravam vários deuses no Egito. O povo hebreu adorava o Senhor, somente o Senhor. E agora Deus estava humilhando os deuses que o povo egípcio adorava. Então Deus fez com que uma saraiva muito forte, uma chuva de pedras indescritível caísse sobre o Egito. Essa chuva de pedras era pedra misturada com fogo e foi destruindo tudo o que havia pelo caminho em toda a terra do Egito, menos na terra do povo de Israel, a terra de Avares, onde eles moravam ali na região de Gósen, que é o que a palavra de Deus nos dá, né, esse nome bíblico. Então toda a terra foi devastada. As pessoas, e o texto bíblico deixa claro, que ouviram essa ameaça de todas essas pragas de Deus e entenderam que não tinha como lutar contra o Senhor e que os deuses não poderiam ajudá-los, pegaram seus animais, recolheram e colocaram em abrigos. Aqueles que ousadamente enfrentaram a ordem de Deus e clamaram os seus deuses, perderam tudo o que eles tinham. Perderam, inclusive, até não apenas os animais, mas também os abrigos, porque afinal de contas não creram, não confiaram no Deus dos céus. Aqui no capítulo 9 nós vemos que nessa chuva muitas pessoas começaram a acreditar em Deus, a entender que o Deus dos Hebreus realmente era soberano e tinha um poder absoluto. A nossa lição nos fala o seguinte: Nut era a deusa egípcia da atmosfera, uma deusa muito importante do espaço sideral para os egípcios. Ela controlava o céu e também controlava o que ocorria na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade, e esses deuses foram inúteis diante do poder de Deus. Toda a fertilidade da colheita foi destruída, os animais foram destruídos, não sobrou nada quase. Claro que alguma coisa sobrou porque Deus é misericordioso e não queria que todos eles passassem tanto aperto assim a ponto de morrer de fome, mas a colheita, o que eles teriam de lucro, isso foi destruído. E os deuses, ali nós temos Osíris, o tão conhecido até hoje, né, um importante deus egípcio, e a deusa Nut, não puderam fazer nada, na verdade foram inúteis. Fazer uma brincadeira com a palavra, foram inúteis diante do poder do nosso grande e maravilhoso Deus. Quando a gente vai para o capítulo 10, a partir do verso 1, disse o seguinte o Senhor sobre a oitava praga dos gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endurecerei o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Aqui Deus então age dizendo o seguinte: olha, o que eu vou fazer vai endurecer o coração do Faraó. Não tem jeito. Ele escolheu se endurecer, então o que eu vou fazer vai endurecer. E aqui Deus mandou uma praga muito grande, que destruiu o resto das plantações que haviam no Egito, que era uma praga dos gafanhotos. Os gafanhotos realmente são uma praga muito grande até hoje, só que a quantidade que tinha lá era tão grande, tão devastadora, que foi acabando com tudo, menos a terra do povo do Senhor. Aqui na nossa lição da escola sabatina, ela nos diz o seguinte: Sete era o deus da tempestade, guerra e também da desordem. Junto com Ísis, que nós já vimos que já foi derrotada antes, era considerado uma divindade da agricultura. Shu era o deus da atmosfera. Serapis personificava a majestade divina, a fertilidade, e nenhum desses deuses pôde proteger a agricultura, a fertilidade, os animais do Egito do poder do nosso Deus. Deus mandou os gafanhotos e eles não puderam fazer nada, porque só existe um soberano Deus. Amém? Finalmente nós temos então a nona praga, a praga das trevas, e essa é muito importante. Eu falei para você já no começo da lição da semana sobre como Moisés colocou lá as serpentes, o simbolismo dessas serpentes, e nós temos finalmente aqui uma aplicação para que o povo entendesse o poder do nosso Deus.
Na mitologia egípcia, o deus Faraó, né, que era o deus Ra, o primeiro grande faraó do Egito, ele navegava os céus de manhãzinha até o pôr do sol, e durante esse tempo eles tinham a bênção e a proteção dos deuses. Mas quando chegava a noite, ele enfrentava uma criatura do caos, da destruição, que era a noite. Essa criatura era a Apófis, o deus serpente, que nós já citamos aqui na lição no começo da semana, que era uma das que simbolizavam, né, umas criaturas que simbolizavam a destruição dentro da mitologia dos egípcios. E agora vejam só o que Deus mostra para eles. Bom, eles acreditavam num deus, que era essa serpente do caos, Apófis, que destruía tudo, e Ra tinha que levantar-se e destruir essa serpente, vencê-la todos os dias para que a luz do sol nascesse cada dia. Nós temos Ra, o deus do sol, e temos também uma outra divindade que a lição cita para a gente. Deixa eu encontrar aqui para a gente essa divindade. Esse era o principal deus, né? E tem Tote, que era o deus da lua. Então Ra, o deus do sol, e Tote, o deus da lua. Vejam só o que Deus fez com os egípcios, hein? Essa era a crença deles. Capítulo 10, verso 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Aí então o que acontece? Não há mais luz. Ra, o poderoso Deus do sol, não tem poder para fazer com que o sol nasça. A serpente do caos também não significa nada, mas isso trouxe um certo medo para eles. Afinal de contas, Moisés havia tornado o seu cajado numa serpente. Olha a referência que eles tinham ali. Mas a lua também não dava o seu brilho. Nem Tote, nem Ra puderam lutar contra o poder do Deus dos céus. O texto bíblico continua dizendo para a gente, a partir do verso 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Essa foi a resposta que Moisés deu a Faraó, porque diante daquela escuridão, o Faraó pediu para que o povo hebreu então fizesse os seus sacrifícios, pudessem sair, fazer alguma coisa ali, não todos, seus animais, as suas pessoas pequenas, enfim, ele estava tentando barganhar com Deus, permitindo que o povo, os homens mais velhos, pelo menos saíssem para adorar a Deus, mas mantendo os outros ali, as propriedades dos judeus e dos hebreus, enfim, como reféns do Faraó. Diante disso, Moisés falou, olha, é o seguinte, vai todo mundo, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Essa é a mensagem de Deus, é isso que o nosso Deus quer. O Faraó ficou com muito medo da escuridão. Mas olha o que o texto bíblico diz no verso 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Então ele ficou tão indignado que disse que nunca mais queria ver a cara de Moisés. E Moisés falou, beleza, por mim tanto faz. Nunca mais ver teu rosto? Então beleza, para mim tá tranquilo. O que importa é que o poder de Deus era soberano. E em tudo isso havia sol, dia e noite, e também lua, na terra onde o povo hebreu morava, porque Deus sempre protege o seu povo. Aqui nós temos várias lições da soberania, do poder de Deus e da ruína, da soberba do Faraó e do povo egípcio, que continuavam se apegando a coisas, a criaturas que eles mesmos criaram, a ideias que eles criaram, né? E a criaturas que eles adoravam. Nós sabemos, na verdade, que muitas dessas divindades eram, na verdade, manifestações satânicas, entidades satânicas, anjos maus, que se apresentavam e ajudavam as pessoas no que elas precisavam através das suas orações e cerimônias, do ocultismo que acontecia ali no Egito, mas que só eram criaturas. Elas não tinham poder e não têm poder contra o nosso Deus. Nosso Deus é soberano. O inimigo de Deus não pode vencer o Deus dos céus. E Deus mostrou ali, olha, eu sou mais poderoso do que todos os deuses que vocês têm. E mesmo assim, o coração do ser humano se endurece. Quantas pessoas hoje fazem a mesma coisa, endurecem o coração diante da manifestação do poder de Deus e se apegam a ideias, a deuses, a criaturas, em vez de se apegar e reconhecer o poder do Deus soberano. Mas hoje é tempo. Hoje ainda é a hora. Hoje é esse momento agora de a gente reconhecer Jesus, nos entregarmos a Deus
e termos a salvação e a proteção diante de todas as pragas do mal nesse mundo, sabendo que Deus, o nosso Deus, nos protege e sempre estará conosco. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela manifestação do Teu poder entre o povo hebreu, onde o Senhor venceu tantos falsos deuses, falsas ideias que as pessoas acreditavam, porque só existe uma luz, um sol da justiça, que é Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por manifestar o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique em paz e nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Amanhã nós vamos concluir a lição dessa semana com a graça de Jesus. Tchau, tchau.